Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Introdução da lição. Depois da defesa final de Jó, um jovem chamado Eliú vai à presença de Jó para falar sobre Deus. Nesta lição, descobriremos a origem de Eliú, compreenderemos as características da teologia de Eliú, finalizaremos o nosso estudo conhecendo os 4 discursos de Eliú para Jó e seus amigos. Item número 1 da lição, a origem de Eliú. Eliú significa o próprio Deus, era filho de Baraquel, da terra de Buz, da família de Rão, era um jovem que tinha um significativo conhecimento teológico e que tentou aconselhar Jó. Jó, capítulo 32, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Item número 2 da lição, a teologia de Eliú. A teologia de Eliú, diferentemente da teologia de Elifaz, Bildad e Zofar, foi centrada em propagar as virtudes de Deus, tais como a onipotência, sabedoria, a justiça, etc. Porém, Eliú demonstrou uma certa arrogância quando disse que ele era a pessoa certa que Jó buscava, que ele ensinaria sabedoria a Jó, pois Jó tinha pouca sabedoria e que as suas palavras eram infalíveis. Vamos ler aqui no capítulo 36, versículo 4 do livro de Jó, que diz o seguinte: tudo que eu vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Ou seja, Eliú aqui se coloca de forma arrogante, dizendo que é sábio, ou seja, suas palavras são infalíveis e que Jó não tinha nenhuma sabedoria e que ele ensinaria sabedoria a Jó, como está escrito no capítulo 33, versículo 33, que diz assim: se não fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. No capítulo 34, versículo 35, Eliú diz assim para Jó: Jó, você não sabe o que está falando. O que você diz não faz sentido. E ainda no capítulo 35, versículo 16, ele diz: não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. E no capítulo 33, versículo 6, ele diz que é igual a Jó, mas que ele estava ali com a intenção de não esmagar Jó, mas que ele era a pessoa certa que Jó buscava. Ele diz no versículo 6: para Deus você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Em outras palavras, ele diz que ele era a pessoa certa que Jó estava a buscar para ter a diagnóstico dos seus problemas. Eliú, no início do seu primeiro discurso, ele demonstrou raiva contra Jó por ele ter dito que era inocente e Deus o culpado pelo que lhe estava acontecendo. Eliú também demonstrou raiva para com os 3 amigos de Jó por terem condenado o patriarca e por não terem sido capazes de refutar Jó quando ele atacava a Deus, ficando a impressão que o Senhor era realmente o responsável por todo o processo de sofrimento de Jó. Jó capítulo 32, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Jó estava convencido da sua inocência e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de família de Ramo. Eliú ficou muito zangado com Jó,
porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Como nós já falamos sobre a arrogância de Eliú, ele era, quando ele disse ele era a pessoa certa que Jó buscava, ele ensinaria sabedoria a Jó, disse também que Jó tinha pouca sabedoria e Eliú também disse que suas palavras eram infalíveis. E também ficou muito zangado com os amigos. Então, estes são os pontos centrais da teologia de Eliú. Vamos agora, então, estudar o item 3, os 4 discursos de Eliú para Jó. Eliú fez 4 discursos para Jó, tentando explicar o sofrimento do patriarca. Então vamos lá. No primeiro discurso, ele disse assim: ele falou para Jó e para os amigos. Deus é quem dá sabedoria às pessoas. No capítulo 32, versículos 6 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência que os anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Jó também fala, aliás, Eliú, melhor dizendo, fala para os amigos que é Deus e não ser humano quem terá que dar a resposta a Jó pelo que ele estava a passar. Versículos 11 ao 14, do capítulo 32, diz assim: Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões, enquanto vocês escolhiam as melhores palavras. Eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Este ponto aqui que ele falou tem uma veracidade. É Deus que dá a resposta e não o ser humano a nós. Ele falou também para Jó que ele disse: Jó, tenho que dar minha opinião com franqueza sobre o seu sofrimento. E aí ele fala no capítulo de número 32, do 15 até o 22, e ainda no capítulo 33, do 1 ao 7. Diz a palavra do Senhor. Jó, estes três estão derrotados. Não tem mais palavras para continuar. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular, e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Entrando agora no capítulo 33, do versículo 1 ao 7, ele diz: Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Eu estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais.
eu também fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Ora, na sequência, Eliú diz: Jó, você não tem razão em dizer que Deus está lhe atacando. Ao contrário, o Senhor nos livra da morte. E aí, do versículo 8 até o 30, ele texto extensivo, muito extenso, melhor dizendo, mas vamos fazer a leitura. Capítulo 33, do livro de Jó, do 8 até o 30, diz assim: Palavra do Senhor. Creio que eu ouvi você dizer: sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. E ele amarrou os meus pés com correntes, vigiando tudo que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, Jó, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. E você acusa Deus, afirmando que ele não dá atenção às queixas. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormirmos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos motiva, ele nos livra, melhor dizendo, da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e, no fim, vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte, como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Na sequência, Eliú diz para Jó: vou lhe ensinar como você sabe. Aí um ponto de arrogância de Eliú. Então ele diz do versículo 31 a 33 do capítulo 33 o seguinte: Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Passemos agora ao segundo discurso de Eliú para Jó. Lembrando que nos discursos de Eliú, Jó não deu resposta nenhuma, ao contrário do que ele fizera com seus três amigos Elifaz, Bildade e Zofar. No segundo discurso, Eliú fala para Jó e para os amigos: Deus não é injusto com ninguém. Lembrando que nós falamos que a teologia de Eliú está centrada em propagar as virtudes de Deus. Ele diz: Deus não é injusto com ninguém. E ele fala isso no capítulo 34, do versículos 1 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor. Eliú disse mais: Vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente, que Deus não quer lhe fazer justiça.
e pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó. Para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água? Ele ainda com homens maus, ele anda, melhor dizendo, com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Ora, vocês que dizem, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos. Dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Na sequência, ainda, Eliú fala para Jó: Deus é justo, ele sabe de todas as coisas, ele é poderoso. Ele fala isso do versículo 16 ao 30, capítulo 34, quando diz: agora, Jó, se você é sábio, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestaram, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas e nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite ele os derruba e esmaga. Em público, na frente e de todos, Deus o castiga, como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Ele escondeu o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Ora, ainda na sequência desse curso, ele diz: ó, você não aceita o que Deus faz? Como é que você espera que ele faça o que você quer? Vou repetir. Jó, se você não aceita o que Deus faz, como é que você espera que ele faça o que você quer? E isso ele fala no capítulo 34, do versículo 31 ao 37, que diz assim: Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados? E aqui, nesse versículo 31, o, o Eliú, ele volta, ou ele, vamos dizer assim, repete a teologia dos três amigos lá. No caso, ele faz o Bildade de Zofar, dizendo que Jó estava sofrendo por causa dos pecados. Incorre no mesmo erro. No versículo 32 diz: será que você pediu a Deus que lhe mostrasse faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. Pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido.
É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. A nossa presença zomba de Deus e para, não para de falar contra ele. Vamos agora, então, para o terceiro discurso de Eliú. E Eliú fala a Jó e aos amigos: nossos pecados não prejudicam a Deus, aos outros. Nossos pecados não prejudicam a Deus, mas aos outros. Isso está no capítulo de número 35, versículo 1 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. Também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? Que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você, também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Você peca e isso não atinge a Deus, lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Eliú ainda diz para Jó: sabe o que está dizendo. E versículo 14 a 16 diz: Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar a seguir. Você fala muito, porém, não sabe o que está sendo. E agora nós vamos então para o quarto e último curso longo, em que Eliú fala para Jó com arrogância, se diz ser sábio. Nós já vimos esse versículo, agora ele volta de novo aqui a falar sobre isso. Eliú continua a falar, ele diz, no capítulo 36, versículos ao 4, ele diz, Eliú continua a falar, ele diz: Jó, tem um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tem outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo que eu vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente hábil. No segundo ponto desse discurso, ele fala para Jó e para os amigos, dizendo: Deus protege os justos, pratica a justiça com os ímpios. Isso está no capítulo 36, do versículo de número 5 até o 15. Diz assim a palavra: como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas, ele não deixa que os maus continuem vivendo. E sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado, se obedecessem a Deus e o adoram até o fim da vida, mas se não se importam com Deus, aliás, se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram
no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. E aqui, no versículo 15, nós temos exatamente o cerne, o ponto central da teologia de Eliú, quando ele diz: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento, usa a aflição para abrir os nossos olhos. Ainda como terceiro ponto do discurso de Eliú, e nós já vamos caminhando para o final da nossa aula, ele diz para Jó e para os seus amigos: Deus protege os justos e pratica a justiça contra os ímpios. Aliás, já vimos esse item. Ele diz: Jó, você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, você está sofrendo por causa da sua maldade. Na sequência, do versículo 16 até o 21, ele diz: Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. À sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixem que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Aqui ele o volta a falar sobre a teologia dos amigos dele. Ele faz Bildade de Zofar, quando ele diz no versículo de número 21, Jó, você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Então ele corre no mesmo erro. Apesar de anteriormente ter falado que Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Depois ele fala, ele fala para Jó e seus amigos, Deus é o Todo-Poderoso. Não há ninguém igual ou superior a Deus. Versículo Jó, capítulo 36, versículo 22 ao 33, diz assim: como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ele vem aí. Continuando ainda sobre esta questão de Deus ser todo-poderoso e não há ninguém igual a ele, ou superior a ele, ele diz assim no capítulo 37, do versículo 1 ao 13, a tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age.
Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. Tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Finalmente, ele termina seu discurso dizendo para Jó: Jó, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. O seu conhecimento é infinito. E ele vai falar isso no capítulo 37, do versículos 14 ao 24, quando ele diz: Jó pare um instante, melhor dizendo, Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro, como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de. Por isso, seria pedir que ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte, vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. E aqui termina o quarto discurso de Eliú para Jó, com todos esses ensinamentos aí, onde nós já falamos, a teologia de Eliú foi centrada em propagar as virtudes de Deus como todo-poderoso, como onisciente, como justo, sábio, mas a teologia também de Eliú, se ele fala que todo sofrimento, toda a aflição é um ensino de Deus para quem sofre, ou seja, é para amadurecimento e crescimento espiritual, mas incorreu no erro da teologia de Elifaz e Bildade de Zofar, dizendo que Jó estava também sofrendo por causa do pecado. Concluindo então a aula de hoje, Eliú fez 4 exuberantes discursos sobre isso, a despeito de sua arrogância, mas, como já falei, correu num grande mesmo equívoco de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, de que Jó estava sendo punido por causa de seus pecados. Já lemos, vou só repetir, Jó 36, 17, ele diz assim: Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. E no versículo 21, ele diz: Você está sofrendo, Jó, por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.